O tema da aula de agora é o artigo 73, inciso 6, a linha C da Lei 9.504 de 1997. É uma conduta vedada que aborda a proibição de realizar pronunciamento em cadeia de rádio e televisão no período de 3 meses que antecedem as eleições e fora do horário eleitoral gratuito, admitida algumas exceções. Vamos à leitura do artigo 73, 6c. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos 3 meses que antecedem o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Portanto, esta conduta vedada nos apresenta alguns elementos muito importantes. Ela proíbe o pronunciamento. Este pronunciamento deve ser em cadeia de rádio e televisão. E este pronunciamento em cadeia de rádio e televisão precisa ser fora do horário eleitoral gratuito. O pronunciamento significa uma mensagem dirigida a todos os cidadãos, como também pode ser uma entrevista. Vai depender do contexto em que isso é produzido. Se isso acontece em cadeia de rádio e televisão, nós temos o preenchimento de mais um requisito. Não pode apenas ser um pronunciamento, um discurso, uma entrevista proferidos em determinado canal de televisão ou em determinado rádio. Precisa que isso ocorra em todas as cadeias de rádio e televisão. Isso geralmente pode ocorrer em uma eventual entrevista coletiva. Nas chamadas entrevistas coletivas, pode ser que o candidato ali e agente público promova um discurso que leve ao beneficiamento de candidato, partido político ou coligação, causando um desequilíbrio no pleito eleitoral, favorecendo a determinado grupo político partidário. Deve-se impedir que esta conduta ocorra. É sempre muito relevante ter isso em mente para dimensionar a entrevista coletiva que será proferida pelo agente público. Ela não deve ocorrer em cadeia de rádio e televisão, porque se ocorre isso, estaremos diante de um elemento fundamental, a norma da alínea C. Associado a isso, esse pronunciamento não precisa ser algo protocolar, tal como estamos aqui, mesa, cadeira, sentado, falando para uma câmera. Pode ser uma entrevista, pode ser exatamente uma entrevista coletiva, pode ser em um formato menos engessado, mas é um discurso, é uma fala, pode ser em uma tribuna, pode ser até mesmo em um congresso, em uma feira, em um evento, uma festividade. Se este pronunciamento, esse discurso, essa entrevista, essa manifestação, a palavra que é pedida pelo agente político e ele usa do microfone e ali passa a fazer comentários
que são relativos à matéria política, e isso ocorrendo em cadeia de rádio e televisão e fora do horário eleitoral gratuito, estaremos diante da configuração da conduta vedada. Na verdade, se formos fazer uma interpretação literal, restritiva dessa norma, qualquer tipo de conduta que ocorra em cadeia de rádio e televisão, independentemente de ter falado em política, de ter pedido voto, de ter citado partido, coligação ou eleição ou algo parecido, já é vedado. Só o fato de fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão não interessa o motivo desse pronunciamento, não interessa o motivo dessa entrevista. Não deve usar a televisão, não deve usar a rádio, porque a exposição que eles causam é tamanha que seria uma desvantagem para o agente público, prefeito, governador, vereador, estar ali naquele cargo, ocupando aquele cargo e podendo usar da cadeia de rádio e televisão para pronunciamentos, em detrimento de outros candidatos que não teriam o mesmo benefício, pois só poderiam aparecer naqueles minutos que lhes são reservados pela Justiça Eleitoral na propaganda obrigatória e gratuita. Nós temos aí essa conduta vedada da alínea C, que se forma com a presença desses três elementos. Quais são os três elementos? Que nós tenhamos o pronunciamento, que seja em cadeia de rádio e televisão, não podendo ser apenas uma rádio ou uma televisão, e que isso seja fora do horário eleitoral gratuito. Mas são admitidas exceções. Exceções, na verdade, previstas, vejam bem, na parte final da linha C. A critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo, será necessário ao agente público, ao prefeito, ao governador, ao presidente, encaminhar à Justiça Eleitoral um requerimento com os fundamentos de que aquilo é urgente, de que é relevante, que ele faça um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Isso geralmente será exigido em casos de tragédias como enchentes, inundações ou epidemias, para alertar a população de questões emergenciais, campanhas de vacinação contra a gripe, são questões muito urgentes, muito especiais, de relevante interesse social que permitem ao agente público fazer um requerimento dirigido à Justiça Eleitoral para que esta autorize o pronunciamento. A Justiça Eleitoral, caso não se convença dos argumentos apresentados pelo agente público, simplesmente vai indeferir esse requerimento. Vejamos bem, é uma conduta vedada que, embora haja menção a ela no artigo 73 de suspensão da medida, suspensão do ato governamental de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, multa, há também a previsão de cassação do registro ou do diploma, bem como ato de improbidade administrativa. Isso, evidentemente, vai ocorrer se o agente público não preencher os elementos da norma nas ressalvas ali presentes. Porque se ele fizer o pronunciamento pedindo autorização para a Justiça Eleitoral, nunca estará incorrendo em nenhuma imoralidade, em nenhuma ilegalidade. Basta que
pretendendo fazer um pronunciamento nos 3 meses que antecedem as eleições, deverá requerer isso à Justiça Eleitoral. É importante também ressaltar o caráter temporário desta norma. Ao contrário do artigo 73.5, que são 3 meses antes das eleições até a posse dos eleitos, nós temos aqui no artigo 73.6 apenas a exigência de 3 meses antes das eleições. Portanto, no período compreendido entre 4 de julho de 2020 e o dia das eleições municipais, 4 de outubro de 2020, não será possível esses pronunciamentos, a não ser que haja a autorização da Justiça Eleitoral. É uma norma de natureza transitória, ela tem a sua aplicação apenas nesses 3 meses anteriores às eleições. Este é o artigo 73, 6C da 9.504 de 97.